Boa noite a todos. Antes de mais e sempre, eu gosto de começar por agradecer às duas pessoas que faz agora um ano me convidaram para vir pela primeira vez trabalhar aqui em São Miguel, a Amélia, a Sofia e a Mafalda Reed. Depois dessa primeira vez, esta é a quarta que eu venho cá, estes laços que se vêm estabelecendo justificam, é o que me justifica vir e querer aprofundar e querer trabalhar a sério com as pessoas. Porque evoluir pode e deve ser leve, mas é a sério. Porque é preciso querer, é preciso vontade, às vezes é preciso muita força para ultrapassar alguns desafios que a vida nos coloca. E hoje em dia é muito habitual, e bem, que se encare a consciência espiritual, o processo evolutivo, e a ampliação de consciência e a ascensão do ser humano, enfim, essas coisas todas. Entra, Rui, sim, bem-vindo. Estava eu a dizer o enorme prazer que me dá trabalhar com as pessoas a sério, pôr a mão na massa. Não só através de palestras, mas principais palestras, enfim, é uma relação mais momentânea, mas através dos seminários e das consultas e tudo aquilo que a Mafalda falava, porque nós ouvimos falar muito e bem do amor e da ampliação de consciência e da evolução espiritual e do novo paradigma e dos ciclos de mudança e essas coisas todas maravilhosas que realmente estão a acontecer. E depois da nossa vida, às vezes, vemos-nos confrontados com desafios e com bloqueios e com questões que parece que estão nos antípodas disso. Como é que se apreende de uma forma construtiva estas disparidades que às vezes acontecem na vida de todos nós? E, na verdade, porquê que acontecem? Perante estas circunstâncias, muitas vezes é realmente importante ter vontade e persistência e força e consistência. Não é aquela história New Age de venha a mim, amor e luz e that's all. É amor e luz e that's all, ao nível da fonte. Mas nós aqui somos um desdobramento infinito daquilo que emana diretamente da fonte. Já lá vamos. Ora, daí o tema desta palestra. É um tema que, a sermos inteiros, seres humanos plenos, está a montante de todos os outros temas. Porquê? Porque se nós tivermos uma consciência espiritual e a nossa vida depois não espelhar isso mesmo, nós basicamente vivemos em contradição o tempo todo. E depois podemos correr aquele risco que não é desejável, e espero que fique desfeito na palestra de hoje, que é, por não ser capaz de pôr em causa a possibilidade de sermos seres espirituais plenos e sementes da fonte, ou de Deus, ou o que quer que seja. Não é aquela coisa do desacreditar. Quando nós estamos empenhados num processo espiritual e às tantas, em vez de estarmos a ficar melhor, estamos a ficar pior durante um tempo. E começamos, isto não deve ser real, isto não deve ser assim, deixa-me cá, mas é abreviar e voltar onde estava, porque isto deve haver aqui um erro. E às vezes sim, porque embandeiramos em arco e temos um conjunto de expectativas desfasadas daquilo que objetivamente é, e o objetivamente que eu disse aqui a propósito, o espiritual também pode ser objetivo. Portanto, quando nós embandeiramos em expectativas inflacionadas, eu agora faço esta técnica e amanhã estou diferente. Às vezes amanhã está-se diferente, porque existe aquela coisa dos saltos quânticos, que já lá vamos. Mas nem sempre. E muitas vezes nós corremos o risco de uma coisa, de uma expressão que eu uso muitas vezes, que é mandar fora o bebê com a água do banho.
Portanto, aquela água está suja, ok, que vá tudo, bebê, inclusive. Ou seja, põe em causa o processo por estar a ter dificuldades num estágio, num passo desse processo. Esta palestra poderia ser, e eu facilmente iria por aí, uma apresentação, um desenvolvimento temático de grande profundidade metafísica, ocultista, mística, teórica, contar-vos de alguma forma, abreviadamente, o que é que ao longo das civilizações tem sido ser espiritual e quais é que são os métodos e os percursos e como é que se... Bah, sim, e era muito interessante, mas interessa-me mais aquilo que tem impacto na vida das pessoas. Interessa-me mais falar do menos abstrato, quiçá menos elaborado, mas que de alguma forma toque as pessoas aqui presentes de uma forma pragmática, ou seja, real. Porque, sendo que para uma pessoa se considerar espiritual é que tem uma consciência espiritual, evidentemente, sendo que tendo uma consciência espiritual nós reconhecemos o espírito em tudo o que é vivente, nós que temos a consciência espiritual, não é? Outra pessoa provavelmente não o diria. Mas esse espírito em tudo o que é vivente não é obrigatoriamente consciente. Mas nós somos. Nós somos seres humanos conscientes. E somos seres humanos conscientes que têm um corpo que está aqui no planeta Terra. Também. Mas também temos uma psique que não é exatamente localizável fisicamente no nosso corpo físico. Também temos um campo energético que não é visível, mais ou menos, depende. Às vezes vê-se, outras vezes não. Há pessoas que veem mais, outras que veem menos. Mas que também não é pragmaticamente identificável no plano físico. E temos uma alma e um espírito que essas então, uou, onde andam? E temos uma consciência que ainda se tentou metê-la dentro do cérebro, mas a cena não cabe, portanto, definitivamente não consta. É outra estrutura. E no meio de tudo isto, conseguimos identificar que temos 3 níveis, no mínimo, de experiência de nós próprios. Em algumas alturas, temos a experiência da nossa essência. Quando sintonizamos lá num sítio que sabemos indiscutivelmente que é a nossa essência que está ligada ao todo e que recebe do todo infinito tudo, não é? O todo é omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo, fonte, Deus, como quiserem. E nós somos uma semente desse todo. E através da nossa essência nós recebemos doses, para falarmos assim, numa linguagem coloquial, de poder, sabedoria, vontade, amor, coragem, harmonia, o que for, o que quiserem. E quando estamos sintonizados com a nossa essência, nós reconhecemos-la, mesmo que não a saibamos nomear. Porque ela é uma semente do inominável, esse todo. Portanto, evidentemente, é difícil de nomear. Também não é preciso que seja nomeado. Depois, no entendimento do ser humano, como já aqui tive a oportunidade de partilhar convosco, na estrutura arquitetónica de todo o ser humano, chamamos nomes às coisas, ok? Mónada, o espírito, alma, estrutura psíquica, personalidade, ego, superego, enfim, mas não é hoje. Hoje não é sobre a estrutura do ser humano. Hoje é sobre o que é ser espiritual. Então, nós temos essa conexão por vezes à nossa essência e conseguimos identificá-la. É uma determinada realidade, um determinado plano, uma determinada dimensão de nós próprios. Podemos identificar um segundo plano e dimensão de nós próprios, ao que nós chamamos existência.
Ou seja, aquilo que existe dentro de nós, que nos acompanha continuadamente na relação íntima que temos connosco. Nós sentimos existente e esse nível de autorreconhecimento muitas vezes é desfasado do exterior, mas não deixa de existir. Nós temos essa intimidade, essa familiaridade com esse plano, essa dimensão a nós, que é a nossa existência, o facto de existirmos. Portanto, temos essência, existência e temos um terceiro plano de realidade que é a experiência. E quando chegamos à experiência, isso já são coisas que se manifestam na nossa vida, que são experienciadas. Estes 3 E's, vamos dizer assim, são basicamente onde nós nos passeamos na autoconsciência que temos enquanto seres espirituais, mas aqui encarnados na Terra. Temos os momentos de profunda consciência de conexão à nossa essência, que pode ser na meditação, pode ser na epifania, pode ser num salto quântico, pode ser num momento de contemplação, o que for. Habitualmente é pontual, mas a partir de determinada altura pode não ser. Já lá vamos, aos estágios. Portanto, temos esses momentos, temos a evidência da nossa existência, porque, basicamente, se não estamos alheios de nós próprios, e muitas vezes estamos, coisas que nos põem a rodopiar em stress, ou a rodopiar em preocupação, ou a rodopiar a tornar os outros o centro da nossa vida, ou a acharmos que aquele problema merece toda a minha atenção indivisível, e aí fora de nós, aí estamos fora de eixo. Mas estando síncronos connosco, sim, temos essa experiência, a vivência da nossa existência que nos acompanha em qualquer segundo, seja quando vamos à casa de banho ou quando estamos nos píncaros dos Himalaias. E depois temos a experiência, que é aquilo que nós depois dizemos, mas a minha vida é... Segue-se uma data de descrições, e quando nós dizemos isso, habitualmente estamos a falar da experiência, aquilo que nos acontece nas relações com os outros, na relação com o mundo, na minha casa, no meu corpo, com a saúde, com o bem-estar, com o dinheiro, com a família, com o que for. Experienciado. E quando chegamos à experiência, chegamos à matéria. Relacionamos com coisas, com pessoas. A questão coloca-se, como é que nós somos transversais, como é que é essa história de ser espiritual transversalmente nestes 3 planos? Quando eu anunciei o tema desta palestra no Facebook, coincidentemente, estava lá a ver os feeds, e numa pessoa, aliás, uma pessoa daqui de São Miguel, tinha postado um vídeo muito engraçado, de facto, mas que é tudo pela negativa, que era uma sátira sobre os famosos egos espirituais. Ok? Ou seja, as pessoas que têm uma fachada espiritual. Sobre essas coisas, do que é não ser espiritual, mas parecer. E o vídeo estava muito engraçado, porque era todos os ex-libris que são absolutamente inócuos, ok? Uma pessoa pode ser consistentemente espiritual e usar flores na cabeça e dizer namastê e fazer as atividades XBOA. Portanto, o problema não é com as coisas. O vídeo ironizava esse ego espiritual. Portanto, era só fachada, e depois ela, que era uma rapariga que protagonizava o vídeo, entre takes, desancava o cameraman. Portanto, nós podíamos começar a palestra de hoje por identificar tudo aquilo que não parece, mas não é espiritual. Mas não vale a pena. Portanto, deixando de lado aquilo que é o ego espiritual, o superego espiritual, ou seja, todas aquelas ideias que nos fazem parecer uma coisa, e às vezes até com vontade, ou seja, nós queremos tanto ser uma coisa, ainda não somos, e como tal, mimamos, copiamos o que é ser. Sim? Isso tudo, habitualmente, parece ter interesse, mas não tem interesse nenhum, não ser para mandar uns risos, mas logo a seguir repor, dizer, não, espera aí, eu não estou aqui a criticar pessoas, porque isso sim, o julgamento é que não é espiritual, já lá vamos, e portanto,
Isso era tão só, se nós nos dermos ao trabalho, eu deito, para ver o vídeo, perceber onde é que estão as armadilhas do aparentar espiritual. De onde é que provêm? Não é porque as pessoas sejam aldrabonas todas. Não é por aí. Tem várias camadas. Por exemplo, a camada ingênua, fascinada com a possibilidade de se ser mais do que nos ensinaram que é possível, muitas vezes é fake until you make it. Portanto, muitas vezes assume esses tiques. Evidentemente que também, às vezes, por convívio com pessoas, com amigos, mas isso é tudo. Não é porque as pessoas sejam más ou aldrabonas, é porque são ingênuas e estão no início do percurso e não sabem muito bem. Isto é um nível. Há outros níveis. Outro nível é, evidentemente, quando as pessoas realmente começam a fazer um processo mais empenhado, conseguem evoluir, ultrapassando determinados desafios em si e ancoram essas vitórias, e bem, portanto, até agora tudo bem, não é? Ancoram essas vitórias e, portanto, realmente tornam-se melhores e vencem alguns desafios internos e conseguem resolver algumas situações externas e até frequentam os seminários da Ana Mar e fazem umas técnicas e depois a seguir na vida acontece mesmo. Uau! Eu queria aquela casa e não sei o quê, ela surgiu. Ótimo. E depois? Porque na sequência deste entusiasmo, das vitórias e dos passos, às vezes, lembrem-se, estamos a falar daquilo que aparenta e não é, ok? Não estamos a falar de vocês, estamos a falar das razões que subjazem à possibilidade de se ser artificial. Eu só estou a explicar do ponto de vista amoroso, mas com entendimento agudo, laminar, vamos dizer assim, as razões que podem estar atrás disso, para nós não embadeirarmos logo a dizer é aldrabão, ou só se está a querer aproveitar, ou whatever. Okay? Portanto, sim, ingenuidade. Ignorância. 2. Este exemplo que eu estava a dar, que muitas vezes resulta num ego espiritual que de repente surge, não é? Provavelmente alguns de vocês conhecem pessoas que entraram num processo espiritual e de repente, uau, acham que são os maiores. Pronto. Ficaram fascinados. Só ficaram fascinados. Não tem mal. Não tem mal. Ou seja, faz parte. Não é como os miúdos, quando aprendem uma coisa qualquer mais difícil e mais própria dos adultos, alguns lá ali nos inícios da adolescência ou finais da infância, pronto, embadeiram em arco, já sou adulto. É a mesma coisa. Depois sim, temos um outro estágio de pessoas, e habitualmente esse é o estágio antes dos magos negros, portanto há outro estágio de pessoas que esses sim alimentam um superego, um super separado ego espiritual como via de manipulação dos outros. E isto podem ser pessoas como grupos. As ditas seitas, não é? Nós chamamos seitas àquilo que é manipulador. Às vezes chamamos seitas a coisas que não são seitas, ok? Portanto, lá está, é o prejuízo nosso. Mas uma determinada apropriação de conhecimento e de estágios evolutivos razoáveis, se for usado para manipular as outras pessoas com determinadas intenções, exclusivamente, resulta nos egos espirituais manipuladores que depois, habitualmente, têm como foco construir seguidores. E habitualmente são fáceis de identificar porque têm dogmas muito rígidos. Só se pode fazer assim, se fizeres diferente está mal. Ou seja, não permitem a liberdade do ser, não reconhecem que cada ser humano é único e que para cada ser humano há estágios de processos evolutivos e técnicas e saberes e pessoas com que se trabalha e que têm a liberdade de fluir e de escolher. Coisa que eu considero sagrado. Portanto,
quando nós vemos expressões de suposta espiritualidade que nos soam um pouco a falso, ou que nos sentimos a embandeirar em arco com aquilo que nos promete na direta, pode ser por qualquer uma destas três razões. Por ingenuidade e ignorância, por fascínio com as conquistas até à data, no seu processo, ou realmente com terceiríssimas intenções de manipulação de meio mundo. Ora, nós que observamos, nós pessoas, qualquer um de nós, ao observar isso, se for dentro de si próprio, consegue identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Que é outra conversa. O que é que se passa connosco? Muitas vezes que nos baralha a compreensão do que é ser espiritual. Olhem só, nós seres humanos não nascemos prontos, certo? Não nascemos feitos. Estamos aqui numa aprendizagem, alguns numa aprendizagem de ligar à terra e outros numa aprendizagem de abrir para o céu, não é? Há pessoas aqui muito ligadas ao pragmático, ao material, que para eles foi difícil abrir a consciência para contemplar uma realidade que o transcende. E depois há pessoas muito ligadas a essa realidade multidimensional, espiritual, de outros planos e de outras esferas, que têm alguma resistência em ligar aqui ao plano material terrestre, porque soa tudo muito pequenino e muito limitador e muito estreito e muito desafiante, e essas coisas que quem tem esse desafio sabe, não vale a pena estar a adjetivar. A realidade é que, se enquanto recém-nascido nós somos uma emanação da fonte, sim, e de alguma forma ainda não absorvemos aqui nesta vida todas as outras coisas que depois nos vão formatar e, enfim, tudo isso que vocês sabem. E, portanto, estamos em estado de inocência, mas estamos em estado de inconsciência. Neste plano, nesta vida. E quando se diz o que é ser espiritual, é o que é ser espiritual conscientemente. Ora, porque senão é, como já tínhamos dito, tudo é espiritual. Portanto, isto é claramente uma conversa para seres humanos, ok? Ou seja, entidades que têm uma consciência e que, como tal, têm a responsabilidade inerente a terem essa consciência. Ora, a criança, o recém-nascido, vai evoluindo em nível de consciência à medida que vai crescendo, e nós também. E nós temos todo o processo evolutivo que muita gente estuda, há muitos quadros, muitas apreciações. Eu gosto especialmente da abordagem de uma coisa que se chama Spiral Dynamics, portanto, o ser humano evoluir por espirais, coisa que, aliás, acontece com toda a criação. E nessa abordagem, eles, criadores, e na verdade isto é transversal e muita gente integra com outras percepções do ser humano esta abordagem, incluindo eu. Ao longo das voltas da espiral são identificados 8 estágios de desenvolvimento que não são em linha, não são lineares, não são em linha reta, não é? Uma criança, quando nasce, está no primeiro estágio e, idealmente, se fosse um ser que se cumpria plenamente quando partisse, estava no 8º. Não. São 8 estágios que podem acontecer em qualquer das voltas da espiral. E, portanto, nós, vejam bem, o que é a riqueza que cada um é. Isto é fascinante, este trabalho. Bem, nós, seres humanos, podemos estar numa determinada fatia da espiral, no estágio evolutivo X, uma parte de nós próprios. E outra parte de nós próprios está no estágio evolutivo Y, de outra fatia da espiral. E nós podemos ser extraordinariamente evoluídos, por exemplo, ao nível intuitivo, e, no entanto, emocionalmente, podemos ser extraordinariamente imaturos. E depois, então como é que eu já sei tanta coisa, já fiz um percurso tão longo e continuo a cair naquela esparrela? Nós temos uma dinâmica viva em nós a todo instante, de vários estágios evolutivos,
que se espalham em várias áreas diferentes da vida, em vários níveis de espiral. Porque qual é que é a diferença entre os 8 estágios evolutivos que eu acabei de dizer agora, não é? E essa coisa nos níveis de espirais que eu estou a falar? Pode parecer confuso. Então vamos lá. Cada vez que se muda o nível da espiral, como vocês sabem, é circular, toca no mesmo ponto, mas numa oitava acima, vamos dizer assim, como se fosse um piano. Ok? Escala de Dó assim, grave, média, aguda, mas é sempre Dó assim. São patamares vibratórios, é aquilo que em nós já está estável. E dentro desses patamares vibratórios nós temos desafios e níveis evolutivos de desenvolvimento em várias partes de nós próprios que se espalham em várias áreas de vida. Então eu posso estar aqui neste patamar e estou aqui a trabalhar, sei lá, imagina, a minha conexão com o mental superior. Intuitivo, descarga de informação N, por exemplo. Eu posso saltar diretamente para o nível seguinte da espiral, sim, porque aquela área de mim está muito desenvolvida. E, no entanto, posso ter um problema com a minha mãe e ter uma dependência ou um conflito presente. E isso pode estar ali a moer e conflito, e portanto baixa a vibração, certo? Cada vez que há um conflito emocional, e permanece no nível da espiral de baixo. E muitas outras partes de nós já podem estar na espiral de cima. E aquele problema do raio com a mãe que não me larga durante não sei quantos anos e nunca mais resolve aquilo. Mas eu já estou completamente noutra. Mas a minha mãe, cada vez que me fala, tira-me do sério. Ou o filho, ou o ex-namorado, ou o que for. E enquanto aquilo ali estiver, não se estabiliza de uma forma sólida e consistente a nova fatia da espiral. Logo, quando muitas vezes, e vamos falar disso, se fala das iniciações e dos processos iniciáticos, fazendo a ponto diretamente com isto, cada iniciação acontece quando o ser está pronto para estabilizar por inteiro num determinado patamar dessa espiral. Porque pode ter lá quase tudo e há uma partezinha que não está. Agora atenção. Isto é muito engraçado, porque eu já estou a ouvir muitas cabeças. Atenção. Não significa isto que se tenha que estar perfeito. Ok? Isto não é. Quando eu estiver tudo pronta, ou quando eu estiver toda pronta, pronto, eu logo posso evoluir para o patamar seguinte. Não é assim. Todos os patamares têm os seus próprios desafios e acompanham amorosamente, evidentemente, porque estamos a falar de um plano espiritual e, portanto, é o amor que sustenta qualquer processo, acompanham sempre aquilo que é o ritmo mais harmónico com o ser, com aquela pessoa. Quando acontecem disrupções e tragédias e dramas e doenças graves e separações traumáticas e essas coisas todas, não é porque Deus achou que nós só aprendíamos à pancada. É porque nós tínhamos suficiente resistência. Nós é que criamos o drama. Ah, que horror, Ana, eu quero deixar de criar dramas. Calma. Quanto mais ansiedade pomos, mais drama criamos. Portanto, a coisa não é tu tens que estar perfeito para seres iniciado ou para te sentires mais estável no outro patamar evolutivo. Não é perfeito. É consonante. É que tudo em ti vibre tendencialmente mais naquela oitava da espiral. O que é tendencialmente mais? É só mesmo porque a vida é de uma generosidade infinita. Não é tudo. Há muitas pessoas que estudam, e eu comento isto várias vezes nos seminários, então comento bastante, aquela proporção que depois nós também aplicamos na vida prática, não é? Nas empresas, quem tem a maioria, quem é o sócio maioritário.
Qual é o mínimo para ser sócio maioritário numa empresa? Quem sabe? 51. 51. A tendência é manifesta sempre a partir dos 51. Qualquer tendência. 50 empate, 51 tendência. Sempre. Portanto, vibracionalmente e energeticamente também. Quando se diz vibrar em coesão interna dominantemente naquela oitava da espiral, não é 100%, não é preciso. Vibrante 51, abre-se, eu vou dizer, abre-se um portal existencial diferente para o ser, que depois já está capaz de ancorar outras ajudas, porque já oferece estabilidade suficiente. Não é aquela coisa que nós andamos volta e meia agora neste momento histórico, ainda por cima, não é? A levar com carradas de vibração elevadíssima e e tudo a tremer cá em baixo, às vezes. Porque nem todos os corpos estão preparados para essa voltagem ou para essa frequência, para essa informação e para essa potência. Mas a partir do momento em que acontece em nós uns 51% estáveis, portanto não é agora 51% e daqui a bocadinho, trau, eu sou mesmo abjeto ali com o vizinho do lado. Dominantemente na vida 51%, abre-se a possibilidade, bem, não é possibilidade, é real, abre-se um sentimento interno de estabilidade, de vibrar dominantemente ali. E ao acontecer isso, então nós podemos expandir nessa nova oitava, nessa nova fatia dessa espiral. E, uma vez ancorados nessa nova fatia de espiral, então vamos, evidentemente, porque esta vida é evolutiva, portanto não é exatamente para ficarmos ali parados, embora dê direito a ter férias, de vez em quando, mas vamos atrair experiências que vão proporcionar novamente 8 estágios de desenvolvimento naquela esfera. É claramente como se fossem dimensões diferentes. É muito estranho. É muito estranho, não no sentido de ser misterioso, insólito, enigmático, não tem nada. Aliás, ser espiritual não tem nada destas 3 coisas que acabei de dizer, não é? Isso é fascínio. Isabel é ótimo. Ok. Portanto, a coisa do enigmático e do mágico. Não. Ser espiritual é límpido, é claro, é laminar, é amoroso, é fé, sim. Mas também é poder e vontade, e compaixão e coragem, essas coisas todas. E quando nós mudamos de patamar evolutivo, dá-se aquela coisa, que provavelmente muitos dos presentes conhecem, que é, parece uma vida nova. É outra vida. É outra vida. É outra pessoa. Quer dizer, não no sentido esquizofrénico do termo. Consegue-se identificar o fio condutor e o percurso, mas aquela pessoa, de facto, mudou, a vida da pessoa mudou, a vibração dominante que ela emite mudou, e quanto mais estável está nessa vibração dominante, mais afim se torna com a proposta desse novo patamar evolutivo e, portanto, mais consistentemente é o seu melhor naquele estágio, até que começa a evoluir para além desse estágio para o estágio da espiral seguinte e repete-se o processo anterior. Ora, cada vez que nós damos por nós em contradição interna e com algum grau de incompreensão e às vezes mesmo de fúria e de julgamento e de culpa e de vergonha, aquelas coisas todas horrorosas, vai de chicote, como é que é possível? Eu sei tanto, eu vibro tão alto, eu vejo tantas coisas, eu sou tão especial, tanto de maravilhoso e estou nesta merda, dessa expressão. É sempre entendendo. Para que é que interessa entender? Não é para nós termos aqui um delírio mental. É porque compreendendo mais facilmente amamos. Nos amamos. No processo. Se eu compreender que isto não é à força,
que eu não tenho que ser perfeita já, que eu posso estar pendente com uma determinada área para, ok, harmonizar, libertar, seja o que for, aquelas coisas todas, não é? E é por isso que o meu trabalho existe e de muitas outras pessoas, porque, come on, se nós não precisamos daquela âncora, vamos lá aprender a soltá-la. Mas não serve de nada nós zangarmos com a âncora. Ou connosco, by the way. Muitas vezes é isso que acontece. Porque tudo isso dá para perceber o que é que faz. Baixa a vibração. E portanto, lá ficamos nós mais naquele sítio. E depois há tanta coisa em nós que já está noutro. E depois nós não merecemos isso. Se nós soubermos isto, que estamos agora a saber, portanto, se compreendermos, deixamos de, se calhar, desejo eu, ter esse grau de tirania e de autojulgamento e de exigência e de severidade connosco próprios. Porque compreendemos. E com amor, porque nada se liberta sem amor, certo? Com amor, nós vamos lá tratar de mim, daquela parte que não está lá muito boa. Não com a ambição, que é outro filme, não é? Que há bocadinho quando falávamos dos fake spiritual signs, como é que se diz? Sinais falsos espirituais. Aquela coisa do ego espiritual. Uma das coisas que não mencionámos, mas que se prende com o grau de exigência absoluta, absurda, que muitas vezes seres exigem das pessoas com que trabalham. Não é? É um bocadinho como aquela cena da faculdade. Como é que se chama? Que se faz aos miúdos que acabam de entrar. A praxe. Exato. Há praxes espirituais. O que é isto? Se não passas no fogo, não estás no nível não sei o quê da abstração da dor física. O que é isto? Bom, nós facilmente identificamos o que é isto, assim como eu estou a dizer, no exterior. Mas depois fazemos isso connosco próprio e fica difícil dar por ela. Se não fores capaz de imediato olhar para a cara do teu marido, com quem te separaste e com quem ainda tens uma cena para limpar, e se ficar impávida e serena, não és mulher, não és nada. Pronto, isto é igual ao anda lá pelas brasas, porque senão não és iniciado, não és nada, como se os iniciados fossem assim. Portanto, compreendendo isto, nós podemos amar-nos no processo. E de alguma forma, com consciência, sim, como ser espiritual significa ter consciência do processo, em consciência, identificar com amor aquilo que nos esteja a aprender. Ora, se nós fizermos um link disto que estamos aqui a falar, nós neste momento estamos a falar do processo humano, íntimo, de como nós evoluímos, do que a vida nos propõe, sabiamente, com o seu infinito amor e sabedoria. E já agora, poder trator. Poder trator significa a vida está sempre num movimento tracionário para a nossa evolução. A nossa mónada, ok, tudo bem, a nossa mónada é tratora, tem um processo tracionário constante no sentido do nosso melhor, da nossa evolução. Porque o que ela quer mais é que isto se plasma aqui, não de repente, claro, isso era desintegrador, mas que realmente acontece, é por isso também nós existimos, não é? Deus não anda a criar vidas para menos. Bom, mas se nós fizermos este link desta compreensão do processo humano, estamos aqui a falar por alto, claro, mas também não é para aprofundar tudo de uma vez só, com aquilo que é a tradição, em todas as, transversalmente, ao longo das civilizações, das religiões, do esoterismo, do misticismo, qualquer corrente. Nós vamos encontrar ainda mais dados para nos pôr à vontade. Comentário: se houver objetivo desta palestra é nós sairmos daqui a saber mais o que se passa connosco e a ter chaves para, com mais amor, podermos conviver connosco próprios de uma forma natural. Basta, porque quando isso acontece, a nossa vibração sobe em flecha. Às vezes nem sequer é preciso resolver as coisas, basta fazer as pazes com o que é,
para a nossa vibração subir em flecha. As coisas, quando nós fazemos as pazes com elas, muitas vezes resolvem-se sozinhas, não sei se já perceberam. Portanto, nós não precisamos de sair daqui com de meia andar, com instrumentos, ainda diz, deixa cá tratar disto. Às vezes é preciso debruçarmos sobre isso, mas muitas das vezes basta fazer as pazes com isso. Bom, anyway, estava eu a dizer que, fazendo a ligação com essa progressão que existe em todas estas correntes espirituais, nós vamos identificar que existem, assim, informalmente, 3 estágios. Quando estamos a falar das escolas iniciáticas mesmo, existem menos, mas vamos trazer isto aqui ao cidadão comum, ok? E podemos identificar 5 estágios. O primeiro é claramente o curioso. Não é? E hoje em dia temos tantas pessoas que estão muito curiosas. O que é isso da espiritualidade? O que é isso? Tu não sei o que é que me diz, fazes-me uma coisa de energia e eu sinto, o que é isso? Pronto, os curiosos. O primeiro estágio, e agora sim estamos a falar do processo evolutivo na ótica da nossa relação com o espírito. Há pouco estávamos a falar do nosso processo evolutivo, que é evidentemente espiritual, mas enquanto ser humano nas suas múltiplas esferas existenciais, íntimas e experienciais de vida. Agora estamos a falar daquilo que em nós também habita, que é, potencialmente, se nós quisermos, ok? Que é a progressiva e mais elevada frequência de relação com a nossa essência espiritual. A nossa e do todo, porque é igual. Okay? Essa coisa de nós somos o todo, nós somos todos um, aquela coisa, mas se não formos individuados e não assumirmos a responsabilidade do nosso processo, não há um para ninguém, que fica uma grande sopa de salada e confusão. Portanto, por partes. Os curiosos. Sim. Estão lá a abrir a possibilidade. E têm o tal grau de ingenuidade. Mas tudo bem. Estão curiosos. E vão pescando umas coisas à esquerda e à direita. E a determinada altura validam alguma coisa que tenham aprendido ou que tenham experienciado. Seja através de técnicas de meditação, ou de yoga, ou de qigong, ou de budismo, ou católica, ou cristãs, potencialmente, ou o que vocês quiserem, ou autodesenvolvimento, ou parapsicologia, ou o que for, abrir, ou seja, a realidade deixa de ser só aquela ilusão completamente estática e passa a ter brechas benéficas, no caso, não é? Há mais do que curiosos. Quando eles criam uma relação de afinidade com qualquer coisa que tenham descoberto, passam ao segundo estágio, eles, nós, ok? Passamos ao segundo estágio que se designa pelos adeptos, ok? São adeptos de algo. E habitualmente, nesse estágio de ser adepto de algo, é onde existem as grandes competições. Porque ainda não estão mais à frente, em que sabem que nada compete com nada, mas estão muito ligados a uma via qualquer que tenham elegido como sendo a sua. Vibram ainda, não é? Pessoalizam, apropriam-se da via e, portanto, defendem-na com unhas e dentes como se fosse a única. Mas é um estágio importante. Admitindo que os adeptos vão evoluindo e que vão aprofundando a sua relação espiritual consigo mesmo e com o todo, e passam a entender que não há fações, não há divisões, não há capelinhas, e que na verdade querem mesmo é mergulhar, trabalhar à séria consigo próprios no sentido da sua evolução espiritual, e se comprometem. Portanto, este terceiro estágio pede um compromisso, logo pede uma fidelidade total. Não há fidelidade a 99%, certo? A pessoa não está a 99% grávida. Ok? Portanto, ou é 100% ou não é. Lá está, se for 51% é tendencialmente. É aquela fase do teste, sim, não, sim, não. Pronto.
bem. Mas para passar a esse outro estágio, é importante um compromisso, uma fidelidade ao seu processo evolutivo, ou seja, o ser passa a viver diferente, deixa de ser capaz, entre aspas, de viver de uma forma inconsciente, passa a querer estar atento e consciente a como vive e comprometido em ser o seu melhor, independentemente da via que escolheu para o fazer. E esse compromisso é profundo, não tem volta para trás. E esse estágio é o estágio do discípulo, em que ele se dedica a aprender. Se dedica inteiramente. Eu não estou a aprender, não significa frequentar seminários e fazer consultas e tirar N cursos e ler N livros. Também pode significar. Mas há muita gente que faz isto tudo e depois internamente não está comprometida com o seu processo evolutivo. Vai para casa e levou um monte de conhecimento, mas isso não se traduz em sabedoria existencial. No estágio do discípulo, o compromisso é íntimo. Traduz-se numa fidelidade em que isso seja o que norteia a sua vida, a sua existência e a sua percepção de si e a sua relação consigo. Sim, estágio do discípulo. Quarto estágio, iniciado, que vai junto com a transfiguração própria do iniciado. O que é um iniciado? Olha, a imagem do exemplo de há pouco. É alguém que agora, no nível seguinte da espiral, na bolacha da espiral. Seja por ação de terceiros físicos ou que vocabulário é que eu uso aqui? Acabas de me dizer. Pronto. Seja materiais ou imateriais, pode ser assim. Pronto. Independentemente dessa iniciação ser dada a si próprio, come on, nós somos uma semente de Deus. Seja porque alguém nos dá, coisa que no plano da Terra se querem saber, eu tenho sérias dúvidas, que alguém físico nos deu uma iniciação, mas isso sou eu, portanto, de lado. Ou, noutros níveis subtis, recebemos, eu aí não tenho dúvidas nenhumas, sim. Seja por qualquer... é sempre um ritual sagrado, é sempre um momento de profunda entrega. Enquanto que no discípulo estávamos a falar de compromisso, de fidelidade, a um processo, no discípulo, no iniciado, já não estamos a falar nem de compromisso, nem de fidelidade. Ele é, de acordo com o momento iniciático que aconteceu. Logo, ele entrega-se todo. Ele já não é outra coisa, já não é uma pessoa a querer, já não é uma pessoa a ser fiel, já não é uma pessoa que, sei lá, declarou o voto de não sei quê. Não, isso deixa de existir. É muito interessante, nos primeiros estágios, nos primeiros tempos de um novo estágio iniciático, parece que a pessoa não tem que fazer nada. Que está lá tudo. Uma certa estranheza e um clima de harmonia, uma benção. Depois há umas pessoas que dizem, e bem, eu às vezes também digo honestamente, quando estão a trabalhar com outras, acredita, isto agora é difícil para ti, eu compreendo, eu estou contigo, mas depois é fácil. E quando se diz, mas depois é fácil, é quando existe um processo de clivagem benéfica, não é? Portanto, de estabilização no outro patamar vibratório, que é basicamente o que é uma iniciação. Bem, a partir da iniciação depois há mais uma data de coisas, ok? Mas calma. E o que antes era difícil deixa de ser. Alô, entra, rápidos, para ali, por favor. Sem falar nem nada, vá. Ok? Depois já conversamos no final. Olá. Porque por esse
simplesmente a partir do... Sentem-se lá, desculpem, estou... Stop a little. Ana. Ok? Porque quando existe essa mudança de patamar, aquilo que para trás foi desafiante, para dizer o mínimo, às vezes não é fácil, e usando assim as palavras com carga negativa, às vezes tem muita dor, tem mesmo. O meu registro nas palestras, e não só nas palestras, no trabalho com as pessoas em geral, tende a ser sempre de encontrar, tanto quanto eu seja capaz, a forma mais inspirada, empowering, portanto, de dar o poder às pessoas e a sabedoria e o amor e a autoaceitação em qualquer fase do processo. Portanto, eu raramente ponho a tónica naquilo que possa ser o duro, ou difícil, ou trágico, seja o que for, ok? Nem trabalho individual, honestamente, nem sequer com os meus amigos e nem sequer com os meus familiares. É isto, pronto, depois coloca outros desafios, não é? Porque estás sempre aí. Porque sim, porque não consigo ser de outra maneira, já não faz sentido. Agora, eu vivi o caraças. Eu sei que é a dor. Não é por não saber, não é embadanar em arco. É a morte, gente. É mesmo, às vezes é a morte. E depois? Qual é o problema? O que é que vale a vida pouca? Zero. Às vezes custa. Mas depois é fácil. Quando acontecem os processos de iniciação, que não são obrigatoriamente aquela ideia medieval que nós temos, porque o cavaleiro põe-se de joelhos e o tarará, não é? Ou os mestres das ordens secretas, que fazem aqueles joelhos. Não quer dizer que isso não seja. Isso são ritualizações específicas, mas no nosso imaginário é o que vem imediatamente à mente, mais ou menos. Portanto, tudo bem, não estou a falar dessas manifestações. Ritualizar é bom, se for do fundo de nós, com o bem e o bom que nós somos, e não um folclore que pretende outras coisas. Portanto, não estou a falar de iniciações manifestas do exterior. Estou a falar quando dentro de nós sentimos, seja por via imaterial, seja por via de outra pessoa a quem nós reconhecemos um determinado grau evolutivo, capaz de poder ser um veículo de mudança vibracional para nós. Grande parênteses, e já agora, como? Que é para partirmos já aqui os pés de barra uma data de coisas. Uma pessoa que tenha a possibilidade de nos facilitar um processo iniciático de qualquer nível, atenção, iniciática, a iniciação 1, 2, 3, 4, ok? Mas uma pessoa que tenha essa faculdade, que vocês elejam, deverá ser alguém na qual reconhecem a 360 graus essa estabilidade nesse dito patamar evolutivo, superior ao vosso, não é? Porque habitualmente é assim que acontecem as iniciações, por inteiro. Não é um mestre que possa emanar imensíssimo num encontro coletivo e depois, se vocês estiverem na cozinha com ele, podem ver ele a discutir com a mulher como se fosse um primata. Isso não é um ser capaz de dispensar iniciações, por mais artifícios que tenha. Agora, iniciações de determinado nível. Agora, pode dispensar, sim, todos nós podemos, não é? Dispensar iniciações uns aos outros. De níveis mais baixos, que ele já tenha estabilizado a sua vibração ali. Sim? E depois, a cada patamar evolutivo tem os seus desafios. Um iniciado também tem desafios. Um iniciado significa tão só que daquele patamar para baixo ele não existe. Portanto, nasceu de novo. Para aquela dimensão de realidade, para aquele nível vibratório em si, dominante. E por isso aquilo que comentávamos há pouco, da sensação de que para trás está uma pessoa que eu amo, que eu reconheço, no seu processo evolutivo, mas que já não sou eu. Porque o eu está inteirinho no outro patamar. Isso é o sinal de que ocorreu uma iniciação. E, portanto, na iniciação já não se coloca nem ser fiel, nem o voto de que for, nem
a vontade de prosseguir com aquela intenção, zero. Por isso, simplesmente, S. Aquilo. Não quer dizer que se seja plenamente tudo, mas S naquele nível. A transfiguração, que habitualmente é muito associada aos níveis de iniciação, é tão só a forma como esse novo patamar vibratório se manifesta, se plasma na forma, certo? Transfiguração, na figura. Portanto, a pessoa passa a outro determinado patamar evolutivo e a sua figura muda. Sim? Não sei se já viram. Estou farta de ver. A pessoa fica mais jovem, ou fica mais vital, ou fica mais magra, ou fica mais gorda, ou fica mais... Habitualmente fica mais radiante, certeza. E depois, a nível subtil, o seu campo vibratório é diferente, a ampliação do seu campo energético também, e muitas outras coisas. E se estivermos a falar de iniciações progressivas, esta coisa, corpo, pele, isto regenera. Não é fantasia. Isto regenera. Quanto mais nós vamos evoluindo no processo espiritual, mais o nosso corpo regenera. Ai, Ana, mas eu conheço tantos mestres que estão doentes. Isso é outra história. Pois há desafios diferentes em vários patamares evolutivos. Assim, um bocadinho, pronto, grandes. Mas que regenera, regenera. E o nosso corpo de origem já tem fotões. Nós temos fotões, não é? Certo? Alguns. Quanto mais vemos evoluindo, mais os nossos corpos subtis estão transparentes, principalmente o emocional, passível de receber a luz que provém dos nossos corpos subtis mais afastados do corpo físico e, portanto, os mais poderosos, com a vibração mais elevada, com a informação mais relevante. Isto só para falar assim baixinho. E nós, à medida que vamos evoluindo, vamos limpando, como se fosse retirando as camadas de um abajur, os nossos corpos, principalmente os mais próximos do físico, portanto o etérico e emocional, principalmente, mas também mental completo, de maneira a eles se tornarem mais permeáveis à luz que recebe do nosso corpo de luz e, como tal, fisicamente, não é alucinação, nós passamos a ancorar mais fotões em nós, sim. Portanto, o ser, ao estabilizar num determinado patamar mais elevado, significa, de alguma forma, que viveu, experienciou um processo iniciático e há uma transfiguração equivalente a esse novo patamar. Tem novos testes, vai evoluindo, progressivas iniciações, agora não interessa. Temos o estágio seguinte, que é mestre. Ou seja, que tem um conjunto de iniciações suficientes daquilo que é proposto à raça humana à qual nós pertencemos, porque o ser humano é uma coisa, mas tem sucessivas raças, e nós agora estamos, aliás, num momento de clivagem entre uma determinada raça humana e outra, a nível esotérico, sempre humanos. As raças é como há bocadinho. Basta 51% vibrar dominantemente no outro plano para que haja dominantemente a versão 5 da raça humana. Ou 3. Ok, não vou dizer qual. Não interessa, isso agora não é para aqui. Portanto, de seguida, mestre. Ok? Então, curioso. Bem, mestre, não vamos falar, não precisamos. Agora, considerando o tema desta palestra. Ok? Então, curioso. Adepto. Discípulo. Curioso. Iniciado. Estavam todos bem. Tá. Curioso. 2. Adepto. Discípulo. Iniciado. Mestre. 5. Pronto. Nós temos esta proposta. Não significa, mas então vou ser mestre nesta vida. Já somos, em determinada dimensão, mestres. Por isso é que se diz que nós somos os melhores mestres de nós próprios. Mas não em todas as dimensões de nós próprios enquanto seres humanos. Se nós formos ligar à essência, Mónada é o nosso mestre.
Podemos ter mais. Mas isso existe. Agora, nós, o que é o mestre? É tão só o ser que chegou ao ponto em que expandiu e autorrealizou todo o seu potencial como semente da fonte. Com aquelas características específicas, porque a fonte é una, mas depois cada um de nós é específico. Portanto, há tantos mestres potenciais para tantas pessoas. E já agora também quantos outros seres, mas isso agora não interessa. Estamos aqui a falar disso. Então, se nós olharmos para a nossa vida como qual é a relação que eu tenho com a espiritualidade, percebendo estas 5, nós vamos ver onde é que eu estou. Estou no plano curioso, sou uma adepta. Ok, já sou uma discípula, estou absolutamente comprometida. Ou já aconteceu na minha vida eu ter estes patamares iniciáticos, não deu por isso, não sabia como é que se chamava. Não conhecia o processo, mas pronto, ok, bora celebrar, ok, a vida é para se celebrar. E humildemente, mas assumindo o potencial que temos, ir evoluindo na nossa relação com a nossa dimensão espiritual. Quanto àquilo que é a nossa dimensão psíquica, seres humanos, pessoas, que evidentemente está ligada com a outra, nós conseguimos perceber que dar descanso ao chicote é bem. É bom. Dar descanso ao julgamento é bom, à autoflagelação, ao autoboicote, à autossabotagem. Está bem que nós, a nível da nossa psique, temos às vezes um ego imaturo e depois outras vezes temos um super-ego que quer tudo para já, bem feito, de imediato, uma coisa um bocado literoide. Tudo bem, mas aprende-se a lidar com isso. Sim? Daí a história da arte de viver, não é? Desta paixão monumental que eu tenho. É como é que se aprende a viver assim. Porque se não aprendemos a viver assim, não serve nada sermos só a nossa essência, como falávamos ao início da palestra. E se nós formos abraçando com consciência, mas com amor e com compaixão, o olhar que temos sobre a nossa vida e sobre nós próprios, portanto, diminuindo a resistência, nós apanhamos a onda exponencial, que justamente faz parte da generosidade da vida, não é? Nós damos um balanço e ela empurra mais. Porque a vida expande sempre. Se nós metemos o pé fora do nosso caminho de eleição, digamos assim, ela também expande, não é? Bum! Dá logo porcaria, assim. E dói horrores. E quanto mais alinhados estamos com a nossa essência, mais horrores dói. Porque o contraste é muito grande. Se nós vivermos com esta consciência, nós conseguimos não oferecer resistência tanto ao processo e, portanto, apanhar a onda daquilo que é o movimento natural expansor da vida. E isso catapulta-nos para estágios evolutivos em que depois aquilo que considerávamos, não é considerávamos, porque nem sequer era uma coisa mental, que sentíamos mesmo como muito difícil, deixa de ser. E novos desafios se apresentam. Ora, tudo isto só é real trazido à experiência, como falávamos no início. Nós temos estas 3 dimensões em nós, não é? A nossa relação com a essência, a nossa relação com a nossa existência, que é existência, que é íntima e que anda connosco a toda a hora. Mas depois há a relação com a experiência, como é que é na experiência. E esta palestra surgiu com este tema, porque isto é o ritual que eu faço, das 4 vezes que venho cá. Que é, esta é a 4ª, não é? Como disse ao início, eu começo sempre a agradecer a 2 pessoas, estão aqui as 2, são elas as 2, a Amélia e a Marta. E, antes de vir, tenho sempre, de uma maneira informal, pergunto-lhes, olha, que tema? O que é que achas? Surgiu uma delas. E eu achei que era pertinente. E surgiu associado, depois comentámos em conjunto, esta coisa que é haver muitos parti-pris em relação ao que é esta coisa de ser espiritual. Ou seja, está bem, eu tenho uma consciência espiritual, estou num processo evolutivo, vivo dominantemente aí nesse sítio, estou dizendo. E depois, não posso mandar à merda uma pessoa que me trata mal injustamente. Por exemplo. Ou não tenho o direito de ficar magoada por ter sido injustiçada. Por me terem mentido. Como é que eu faço se me mentirem? Amém?
E despejo para onde? Sim? E então, o que é que acham? Como é que se faz? E em que base é que se faz? Então bora lá. Em que base é que se faz? Primeiro, depois como é que se faz? Diz? Então, qual é a base da nossa consciência espiritual? O amor? Permite-me. Não só, não é? Eu diria, a base da nossa consciência espiritual é admitirmos a nossa conexão a uma fonte, ou a Deus, ou ao todo, como quiserem, ao qual reconhecemos uma existência de sabedoria transcendente ao self, a mim própria. Certo? Tudo bem? Assim, simples, para já. Porque há muita gente, hoje em dia, então é muito fácil, não é? Porque já está, ainda bem, já está a começar a ser de conhecimento comum, e daqui a bocadinho ensina-se nas escolas, graças a Deus, tudo da física quântica e dessas descobertas todas que os médicos estão a fazer, que eram lindo e maravilhoso, que antes da matéria é energia, e que não há matéria sem energia, e que a vibração, e que isso tudo. Está bem, mas isso não é ser espiritual. Isso é reconhecer a mecânica e a orgânica e a estratégia e a estrutura e a mega, hiper inteligência cósmica que subjaz à criação dos mundos. Ótimo. Mas, os outros, quando falam da partícula de Deus, já estamos um bocadinho mais próximos. Ser espiritual implica reconhecer que isso, portanto, que a energia tem um sinal, tem uma intenção que transcende o self. Que transcende a natureza, que transcende o plano físico. Que transcende toda a estrutura do self, que é transcendente e que é, não é? Omnipresente, omnisciente. O que é que eu disse há bocado? E omnipotente. E como tal, é uma inteligência cósmica que nos transcende, sim. É um amor cósmico incondicional que nos transcende, sim. É um poder, uma ignição e uma capacidade criadora que nos transcende, sim. E é porque nós validamos um sentido maior a esse todo, a essa fonte, que nós temos uma consciência espiritual. Não é só porque sabemos tudo é energia. Ora, eu não esqueci que estávamos na base do como é que se lida com aquelas cenas de há bocadinho, do dia a dia, assim, que é bom fazer um zoom out. Então, se ser espiritual é isso, e se nós não existíamos, se não fôssemos uma emanação disso, não é? A palavra espírito identifica-se no latim com a palavra sopro. Sim? Sopro, sopro divino. Que é apropriado, e bem, porque sim, porque essa foi a corrente evolutiva que a palavra sofreu, para uma percepção mística da realidade. Sopro de Deus. Sim? A gente sabe. No entanto, na Grécia, que eram mais pragmáticos, não é? Os tipos corporizavam deuses, não é? A Vênus e Apolo e aquelas coisas. Na Grécia, a palavra espírito identifica-se com a palavra pneuma. Pneuma, que também tem a ver com a respiração, certo? Pneuma, ar, pneumonia. Que é muito mais pragmático, é muito mais ligado ao plano da existência aqui e agora, como os gregos eram. É muito interessante ver os matizes civilizacionais e culturais da evolução destas duas palavras, mas as duas são espírito. Somos uma emanação do todo e, como tal, contemos em nós todas as características do todo à nossa dimensão, ok? Portanto, transformadas, com uma vibração que nós podemos aguentar,
E também o quanto esse sopro, esse espírito, nos permite ser pneuma, portanto, ter uma relação fluida de respiração com a matéria, com este nível de existência tridimensional, ou mesmo quadridimensional, ou mesmo da quinta dimensão, porque, embora a matéria se vá tornando rarefeita e luminescente, não se evapora. Só determinada dimensão para cima é que já estamos a falar de outras coisas. Portanto, nós aqui somos essa semente. Quando há pouco eu perguntei, como é que se lida com isto? Pronto, ok, brincamos. E depois perguntei, de que lugar, de que ponto é que é benéfico, eu não disse assim, mas agora estou a traduzir, é que é benéfico que nos coloquemos para lidar com isso? Então, é benéfico que nos coloquemos no ponto de sermos a semente de emanação disto tudo. O que nos cria um distanciamento muito grande em relação àquilo que nos incomoda logo. Daí aquelas técnicas todas, e não só, e os ditados populares, não é? Vai lá fazer dormir sobre o assunto, por exemplo. Faz lá uma meditação antes de ter aquela reunião, ou aquela conversa. Respira lá, que não sei o quê. E depois outras coisas que eu ensino, tarará, ancora, eixo, escuto, aquelas coisas. Usar as 6 virtudes, enfim, pronto, isto agora é código, é só para quem já trabalhou comigo, mas calme já. Portanto, sim, nós, perante algo que nos incomoda, vá lá. Aquilo que eu falava ao início, de requer vontade, requer atenção, requer viver conscientemente. Se há uma coisa que me tira do sério e eu estou a sentir isso na altura, há um segundo em que nós somos capazes de parar antes de reagir, certo? Todos conhecemos essa sensação de aquele segundo em que antes de fazer porcaria podemos, uou, back up. Sim? E nesse segundo é a nossa oportunidade, tipo, ok, conta até 10. Mas não é conta até 10 e depois fala, é conta até 10 e depois para. E nesse parar, ok, vamos supor, não é? O gajo é mesmo, vamos palavrões, mas agora ele vai esperar um bocadinho que eu vou fazer aqui uma coisa comigo. E faço qualquer coisa para me pôr melhor. E que posso continuar a ficar irritada com ele, ok? Ou mesmo magoada, ou desiludida, ou enfim, mais dramático. Mas não alimento diretamente, paro e vou-me nutrir a mim um bocadinho. Isto ainda não é resolver nada, aparentemente, mas é resolver comigo. Estou a encontrar a perspectiva mais construtiva para mim e, por tabela, para o outro, porque é sempre assim. Quando nós vamos para um sítio que é o melhor para nós, também é o melhor para o outro, mesmo que o outro não saiba. Bom, isso agora é outra história. E estou a recuar do desinvestimento reativo na experiência para me dar a oportunidade de me consciencializar e ir lá pedir, ou rezar, ou meditar, ou fazer o que quiser que mais afim me seja para me reposicionar. Depois disso, desse lugar, e posso continuar a ficar lixada, isto para usar mesmo palavras assim de jargão, e depois disso, então vou olhar para a situação. E se pode acontecer, não continuar lixado, ok? E de imediato, portanto, ter uma série de pistas de como lidar com a situação de uma maneira ou de outra, e de verdade esse recuo ter sido suficiente para o desinvestimento. Mas se não foi, então depois disso, e esta era a conversa de onde vinha com as tais, que eu não vou dizer qual delas é que era, me falo da Amélia, antes desta palestra. Se não foi, se isso permanece, mas então temos o direito de manifestar? Não é uma questão de direito, a questão é, o que é que tu achas que mereces para ti própria, pessoa? É o quê? É pôr cá para fora, porque é sempre melhor pôr cá para fora do que engolir? Sempre, mesmo do ponto de vista espiritual. É sempre melhor pôr cá para fora do que engolir? Sim. Agora, do ponto de vista espiritual também, há maneiras de pôr cá para fora que não imprimem esse sinal exterior porque não envolvem os outros. Há maneiras de pôr cá para fora em que conscientemente nós pomos cá para fora querendo limpar aquilo que estamos a pôr cá para fora. Portanto, estamos a pôr cá para fora numa abordagem generosa connosco, mas terapêutica.
E nisto entra todas aquelas técnicas de anger management, de gestão da raiva. De gestão da raiva, de autodesbloqueio, de libertação de angústias, pronto, técnicas. Fazer de conta que não estou lixada, epá, não, esquece, isso não funciona. Fica pior. Ficar lixada cá dentro e cá fora, ai, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso, eu em amor, vibro, desapego. Se for, ótimo, mas se não for, come on, não. Abrir a boca e desancar o senhor, no caso, não é, porque eu estou aqui a dar o exemplo do homem, mas há bocadinho já dei da mãe, portanto, enfim, isto dá para todos. Também não. Porquê? Porque ao fazer isso, estou a projetar aquela energia na realidade. Aquele sinal, e ao estar a projetar aquele sinal, estou a amplificar o sinal, certo? Acresce e o outro não vai ficar indiferente. Portanto, vai-se tomar mais do mesmo. E no fim, eu fico bem pior do que eu gostava. Isto só do ponto de vista funcional. O que interessa, do ponto de vista funcional, não é separado do espiritual. Aqui, no nível da experiência, o funcional é um critério. Sim? Quando nós temos uma certa tendência para vibrar só ao nível da essência ou da existência, é porque temos sérias reservas em relação ao plano aqui na Terra. Não queremos, estamos ausentes, e podemos estar, pode haver fases em que decidimos, zoom, olha, depois faço aqui uma campânula e agora não me relaciono com nada. Sou eu e a minha existência e a minha essência. That's all. Mas alguns no tempo aquela campânula vai ter que abrir e nós vamos ter que viver isso na experiência. E, portanto, se existe na experiência qualquer coisa que nos esteja a incomodar, é de assumir e de expressar. Ah, mas isto não é espiritual. Temos pena. É. Porquê? Que é a pergunta. Porque tudo aquilo que somos, se for em consciência e em amor, com o propósito de, em nós, sermos o melhor que nós próprios, portanto, se for por bem, é espiritual. Inerentemente. Não carece da aprovação de ninguém. Coisa que habitualmente nos dá sérias dificuldades, não é? A Ana está a dizer que é espiritual, mas se eu fizesse isso chamavam-me não sei o quê. Idealmente não se desanca ninguém. Lá está, anger management, trabalha-se connosco. Se acontecer, o que é que se faz? Temos tantos instrumentos. Pede-se perdão. E perdoa-se. Isto não fica lá marcado na tábua rasa do julgamento de nenhum Deus. O perdão dissolve. Bem, perdão dissolve o karma. Assim, tudo, dito. Para trás, para a frente, antes, durante, depois, nem como se quiser. Perdão maior. Realmente sentido. Porque dissolve os laços. Porque os laços são formados pelo julgamento e pela culpa e pelo apego, e pela vergonha e pelo orgulho. Aquelas coisas. Ora, se nós nos assumimos e nos damos permissão de expressar aquilo que somos, de acordo com o estágio evolutivo em que estamos, de uma forma amorosa, natural, na relação connosco próprios, claro que isso implica autoestima, autoconfiança, aquelas coisas, ok? O que é que nós estamos a pôr em ação? E vou dizer, enfim, não sei se há pessoas que têm anticorpos em relação a esta palavra, mas eu digo na mesma. Nós estamos a honrar Deus. Não é menos do que isso. Poder-se dizer, nós estamos a acionar o brio de sermos uma gota d'água deste magnânimo oceano. Isto não tem nada a ver com orgulho. Não é? Aquela coisa do orgulho e vergonha é uma cena da personalidade. Onde há orgulho e há vergonha, sempre. Portanto, esses estão casados. Não para. Não para. Orgulho, vergonha, vergonha, orgulho, orgulho, vergonha, vergonha, orgulho. Estão casados, quem é que os casou? O julgamento. Okay? Isso é ótimo. Bim, orgulho. Ah, que horror, fizeste isso, trouxe vergonha. Estão sempre casados. E, portanto, é desejável não ter vergonha, já se sabe. Mas talvez não se saiba assim tanto, para não ter vergonha também não dá para ter orgulho. Porque, sabem a ideia, eles andam sempre juntos. Portanto, o que
realmente nós podemos ter fora desse binómio é brio. Brio de existir. E muitas vezes esse brio surge quando nós estamos absolutamente de rastos, não é? Aqueles momentos em que nos deitamos no chão da sala, ou vamos para a praia, ou gritamos, ou então, whatever. Essas coisas e dizemos, seja como tu quiseres. Assim seja, feita à tua vontade, ou I give up, ou essas coisas. E se não ficarmos em autodepreciação e autocomiseração e em desespero e em não sei o quê, há um momento em que nós nos sentimos só por existir. Neste enquadramento, partindo do princípio que existe essa consciência como dignos. Dignos. E depois, dependendo das religiões ou das vias espirituais, dignos do perdão, dignos do amor, dignos do acompanhamento, dignos da compaixão, dignos do poder, dignos do que quiserem, do todo. E daí existe sim o brio de ser quem somos. Porque se esse todo nos dispensa a rodos tudo isso, quem somos nós para andar em luta com ele? Achar que somos uma porcaria. Como é que nós lidamos então com aquilo que nos parece pouco espiritual em nós? Bem, para não falar de barbaridades, como por exemplo, ser espiritual é não ir para a cama. Eu ia mesmo dizer a palavra, a sério. Não, eu sou espiritual, não tenho sexo. Oh, pronto, ok. Eu não vou falar de votos, mas pronto, isso. Ou, eu sou espiritual, não como carne. Eu sou espiritual, não visto preto. Mais? Mas há as outras, assim, mas eu sou espiritual, não me maquilho. Isso é uma manipulação da mulher como instrumento de desejo. Etc. Zero. Isso não existe. Isso é julgamento exterior, validação, manipulação, programação. Bum! Foi-se. Brilho de se ser quem se é à luz da semente que somos do todo, sim. Sou perfeita? Não! Se fosse, estava aqui? Não! Portanto, temos pena. Aqui não consta a parte da perfeição. Consta a parte do ser mais nós próprios. De nos autorrealizarmos e expandirmos integralmente. O que é que nós ouvimos em todos os relatos e cosmologias e mitologias e tudo o que vocês quiserem sobre as vias de ascensão do ser humano, não é? Há um momento em que os ditos cujos desintegram. Lux! Lá se foi o Senhor Buda. Lux! E mais o outro Senhor Jesus, e etc. Por aí adiante, embora, encontrei, aqui é o mesmo. Enfim, todos eles. É natural. Há um momento a partir do qual este suporte matérico esgota o seu potencial evolutivo. E, portanto, ascende a vibração, ascende de plano. Não morreu, não desapareceu, não foi para a Conchinchina. Passou a viver num outro plano de realidade que a maioria dos olhos aqui não vêem. Mas existem. Depois há outros olhos que veem. E outros que não veem, mas ouvem, ou sentem, ou o que for. Portanto, os ditos dos mestres, que falávamos há bocadinho, não quer dizer que eles atinjam a perfeição. Isso são um conjunto de dogmas também, que não me dê aqui um acesso de desmistificação, porque já vai tarde a hora e vamos já terminar, mas há alguns dogmas de algumas religiões que renegam por inteiro a nobreza do ser humano, como se esta cena fosse para despachar o mais rapidamente possível, porque sintonizar com o todo é que é para dar. Não é? Aquela história, e isto é importante dizer antes de terminar, e isto, a meu ver, como viram pelo jeito com que eu falei, não é a proposta atual para o ser humano, mas houve alturas em que já foi. E há seres específicos para quem é. E o que eu estou a falar neste momento, especificamente, é daquilo que em termos esotéricos se chama o caminho longo e o caminho curto. Pronto, o caminho curto são todas aquelas vias de processo espiritual em que o propósito maior é a sintonia com o todo. E o processo humano não interessa nada. O todo, nada. Nada e o todo. E o todo e nada. Porque não se relacionam com o caminho curto. Aspira à ascensão
Ou, na verdade, nem é a ascensão, porque o caminho curto nem considera que haja alto ou baixo. O caminho curto mais abstrato, como seja o oriental. Há outros que sim. Mas, bom, aspira à unidade com tudo, ao retorno à casa do Pai, digamos assim. Já. E, portanto, todos os processos evolutivos do ser humano são secundários. E muitas vezes até são desprezados. E não valoriza, não é mau, é uma via para eles, ok? Só estou a estabelecer as diferenças. Para eles, a única coisa que interessa é o Nirvana, como Buda. E quanto mais depressa a pessoa se atingir o dito Nirvana, portanto, quanto mais depressa sair daqui, melhor. Zen nem fala de processo, qual processo? O todo é a via, e a via é o todo, e o todo é nada, e nada é via. That's all. That's all, que tem uma profundidade monumental, como podem imaginar. Mas a única coisa que eu estou a frisar é que o caminho curto aspira à fusão com o todo, ao retorno à casa do Pai, se é que se considera Pai, porque isto já é uma expressão minha, porque o caminho curto nem sequer há especialmente esta designação de Pai. É a dissolução no todo, a unidade primordial. Já. Não é dada especial atenção ao processo. O processo é secundário, é irrisório. No caminho longo, que é o caminho, por exemplo, do cristianismo, de tantas tradições iniciáticas como, por exemplo, a esotérica e a ocultista e outros tantos, no caminho longo dá-se atenção ao processo evolutivo humano. E dentro do caminho longo existem as opções de vida, não é? Por exemplo, a opção monástica, sei lá, uma Madre Teresa de Calcutá ou um mosteiro específico que faça um serviço social particular, ou seja, que esteja especialmente conectado na sua dádiva de serviço ao mundo, mas não convivendo, não vivendo no mundo, ok? Isso são vias muito específicas de dedicação única. Dentro do caminho longo, estava eu a dizer, muitas pessoas, e é para essas que este momento está a ser mais desafiante, e na verdade é o grande rio da humanidade, estão naquilo que se chama a via do meio. A via do meio é estarmos na Terra, mas não sermos só da Terra. Portanto, todos nós. Estamos aqui, trabalha-se, não sei o quê, filhos, coisas, dinheiro, namorados, amigos, saúde, viagens, isso. E, no entanto, conscientemente, em qualquer um dos graus do adepto, curioso, discípulo, como quiserem iniciar, comprometidos com, ou curiosos, whatever, com o processo espiritual. Essa via do meio, parecendo muito abrangente, é o melhor dos dois mundos. Quando bem vivida, não é? Eu costumo dizer que eu escolhi a vida plena, que é essa, que é a via do meio. Mas é também a que coloca mais desafios. Não é? Em que nós, humanidade, inconscientemente, os que se propõem a viver a vida do meio, basicamente, aquela ideia que nós temos do paraíso, não é? É viver o esplendor da terra e a glória do céu, tudo ao mesmo tempo, aqui, agora, já. E é possível ir juntando grãos a essa experiência, lá está. Porque ao nível da essência e da existência íntima, isso acontece, basta conectar com o todo e não precisa cá de nada em baixo, entre aspas, para me dar esse sentimento. Mas como nós não estamos só lá, também estamos aqui na experiência, precisa sim. Para quê? Porque se nós não trazemos à experiência, nós não constituímos tanto dádiva para o todo. Porque isto tudo é centrado no ser, não é no self, não é no ego, não é na trip egoica, no ser. E se cada um não for melhor de si próprio, o todo não é melhor, pronto, aquela coisa que não é palestra para falarmos disso, mas, em último grau, toda a vida tem como emanação última o contributo para o todo. É aquela história, a nossa vida é a nossa obra de arte, é a obra de arte que nós legamos ao todo. É através dela que nós podemos ser úteis aos outros e criar tantas maravilhas e contribuir para a evolução do todo. Portanto, só através da experiência que isso existe. Ana, mas eu posso estar lá em casa a projetar energia para o Nepal, vamos imaginar, e tararei, não estou a experienciar. Tudo bem. Isso é uma dimensão, mas que não seja a exclusiva. Porque se eu estiver fechado em casa a projetar energia não sei para onde e depois a minha vida estiver em frangalhos no que diz respeito à minha experiência concreta, estamos mal.
O próprio do ser está mal, porque está em contradição. Bom, então, para terminar, a tal da via do meio, eu vou bem terminar, 10 minutos, a tal da via do meio, que se enquadra no caminho longo, está claro até agora ou não? Fui clara? Foi? Sim? Portanto, caminho curto é fusão com todos já, pronto, é outro filme. Não se retém no processo humano. O caminho longo retém-se no processo humano. Tem uma empatia, cumplicidade, compaixão, entreajuda, conexão com o processo de desenvolvimento e o processo evolutivo humano, próprios dos outros. Nessa família, digamos assim, do caminho longo, existe especificamente uma coisa que é a via do meio, que são as pessoas que escolhem proceder a essa síntese de harmonia entre os opostos, que eu tantas vezes falo. E que depois tem chaves na arquitetura humana, que eu tantas vezes já falei para trás, e que é a base de tudo o que nós realmente depois podemos fazer, a meu ver, dentro daquilo que eu possa ser útil, porque existem outras abordagens no mundo, ok? Porque senão eu era um daqueles mestres, não é? É só comigo! Ok? Pronto, isso é parvoeiro. Portanto, na via do meio, tendo a possibilidade dessa síntese entre os opostos, dessa harmonia entre os opostos, nós vamos encontrar e identificar, a meu ver, e portanto não estou a reportar-me agora a tradição de nada, é basicamente uma compreensão, um discernimento e uma intuição minha, que não tem sequer, não faço ideia se alguém partilha ou não, mas que para mim é muito evidente. Essa via do meio pode ser vivida de várias maneiras. E intuo e observo, não é só intuo, que nós podemos identificar duas vias muito dominantes, duas maneiras muito dominantes, dois modos muito dominantes. E um eu diria o modo duro e o outro diria o modo fluido. O modo duro, como o próprio nome indica, é bem mais do que o outro, não é? Mas a nossa formatação tende a levar-nos para aí. O que é o modo duro? É um modo em que se admite... Parênteses, o que é que difere um modo do outro, para que isto fique claro? O que difere o modo duro do modo fluido é tão só um sistema de princípios, definições, crenças enraizadas que nós temos, de como é que as coisas são realmente. A única diferença é nisso, é no nosso sistema de crenças, no nosso sistema de controle. Portanto, pessoas, por exemplo, que se empenham no seu processo evolutivo e na vida, seja ausente da consciência do processo evolutivo, acreditando que o que dói cura, estão no processo duro. Pessoas que acreditam que nada se consegue facilmente, estão no processo duro. Pessoas que acreditam que para conseguir o que quer que seja demora tempo, estão no processo duro. Pessoas que acreditam que não há favas contadas, ou não sei, agora entra-se na base dos provérbios que eu desconheço. Portanto, pessoas que acreditam que não se evolui sem sofrer, estão no processo duro. Pessoas que não validam o que quer que seja que não tenha sofrimento antes, para tornar válida a vitória, estão no processo duro. Pessoas que quando atingem um estado de bem-estar ou algo, dizem, sim, isso é assim, mas... E depois a seguir estão 10 minutos a falar do quanto custou. Estão no processo duro. Pessoas que tudo o que é fácil depreciam. Estão no processo duro. Pessoas que dizem que é impossível mudar assim. Estão no processo duro. Sem suor, não sei quê. O não sei quê não cresce nas árvores. Eu mereço porque paguei. Tudo isso é o processo duro. E por inerência, atenção, isto não é pejorativo. Há pessoas que fazem caminhos, portanto, isto é a via da crucificação, não é? Que depois pressupõe a ressurreição. Mas pessoas que fazem percursos que às vezes, isto não significa que seja mau. As pessoas podem estar muito, digamos, afinadas e conseguir atingir estágios de processo evolutivo, ok,
e transportarem com eles muito sofrimento, mas não é por isso que não estão a fazer um processo evolutivo. Só que estão a fazer da forma mais dura. A desvantagem é que a dor acumulada e o sofrimento, de alguma forma, baixam a vibração. Portanto, quanto mais duro fica. Porque mais densidade de dor tem para processar. Quando nós vemos aqueles seres sábios, sábios realmente, que nós reconhecemos que são sábios, e eles são muito sofridos e estão muito marcados pela vida, não é? E depois nós, porque estamos formatados para ver as coisas dessa maneira, dizer, vê-se mesmo que é sábio, aquelas rugas mostram mesmo o sofrimento, o difícil que foi atingir este patamar evolutivo, vê-se mesmo. Pronto. Isto é a via dura. É o modo duro da via do meio, ok? É o modo duro. Não significa que não se evolua, é muito mais doloroso. E há um apego à dor. E uma convicção, o apego à dor, que não julgamento nesta palavra. Ou seja, acredita-se que sem dor não há processo evolutivo. E, como tal, ao longo do tempo os corpos desgastam-se. E é natural e faz parte. Portanto, isto são tudo, estou eu a fazer de conta que faço parte desse modo. Portanto, uma pessoa que esteja nesse modo entende que é absolutamente natural. Os corpos desgastam-se ao longo do tempo, é natural. Com toda a tarefa, com todas as epopeias, todas as aventuras, todos os desafios, é evidente que eu estou fraquinha, é evidente que o meu corpo está nas últimas, é evidente que eu estou doente, é evidente que eu não vejo, é evidente que eu não ouço, é evidente que eu não ando, é evidente que o meu esqueleto está não sei o quê, é evidente tudo isso porque eu transporto imensa dor. E o meu corpo físico, bem como os outros, ressente-se disso. Como? Vamos ao outro. Ao soft. Ok. O outro não é soft, porque a via fluida requer algo que a via dura, o modo duro, não requer. Mas bom, portanto, só para terminar este, o modo duro valoriza o tempo, como dá para perceber. Não é? Portanto, é saturnino, para quem estuda astrologia. Valoriza o tempo. O tempo e as lições difíceis. E só assim é que se evolui. Muito esteticamente. Ok? A via fluida, eu estou a usar a palavra via, espero que vocês não estejam a fazer confusão, ok? Dentro da via do meio, duas vias, duas maneiras de viver. A via fluida valoriza o momento. É tudo agora. E em cada agora pode regenerar e ser diferente. E a via fluida diz, eu evoluo através, objetivamente, do que me devolve bem-estar interior. Eu evoluo através daquilo que em mim ressoa como fazendo-me sentido, o que significa que me dá prazer, mesmo que seja difícil. Mesmo que implique nós, ao contrário da outra via, desmontarmos o sistema de crenças que dá muito trabalho, mas compensa. Desculpa, não conseguimos, estás para dizer. Obrigada, Ricardo. Esse é um dos temas que eu trabalho e o Ricardo, como outras pessoas, já fez bastantes seminários e pronto, faz parte do grupo de pessoas mais avançadas que já fizeram mais seminários. E sim, como eu trabalho na via fluida e isso não significa que as pessoas que trabalham, ou ele sequer, ou eu, ou alguém, que esteja constantemente nesse registro. Mas o termos a experiência de que funciona, que é possível, ver isso acontecer em nós, valida. Aquilo que internamente ressoa como fazendo sentido é bom. Mas depois, se em nós isso vir a experiência, melhor ainda. Bom, na via fluida, digamos que há um trabalho preparatório a fazer para que seja fluida, que é basicamente escaquear a formatação que nos deram. Isto assim, muito rapidamente. Para que aquilo que possa ser o ressoar com a nossa estrutura original, essencial, de essência, e com aquilo que vamos escolhendo a cada minuto como sendo mais atual para nós, porque uma determinada crença, um determinado princípio pode ter sido útil
quando eu era mais pequena, ou mais jovem, ou há 5 anos atrás, e deixar de ser passado 5 anos. Não significa, ai que horror, é o Matrix que me formatou. Não! Às vezes é tão só, já foi útil, nós atualizamos, evoluímos, deixou de ser. Ah, mas tu não acreditavas que X? Exato, acreditava. Agora, num outro estágio evolutivo, eu acredito que Y. Ah, mas isso é incoerente. Pronto. Julgamento exterior. E nós depois temos que explicar que o ser, se não se atualizar, cristaliza. Pronto, um ser humano que acha que não evolui, acha que está morto. Mas não está. Bom, quando nós evoluímos, aquilo que nos serviu enquanto definições e princípios norteadores da nossa vida até determinada altura, pode deixar de servir no estágio evolutivo seguinte e não tem mal, ok? E se por acaso o pai ou a mãe, ou os filhos, ou os avós, ou o emprego, ou o Estado, ou alguém não estiver de acordo, temos pena. Mas é a única coisa que podemos ter. Isto na ótica do brilho que falávamos há pouco. Porque então, senão o quê? Vamos carregar aquilo que já não nos serve para fazer de conta que somos o que não somos, para recolher a validação dos outros? Isso é melhor? E depois a seguir temos uma camoeca qualquer mesmo chata? Não, portanto, enfim, não é tema desta palestra. A via fluida quer, portanto, para nós fazermos um processo de autoconhecimento, sim, de limpeza e desmontagem daquilo que já não nos serve e de descoberta em nós do nosso potencial de expansão e de crescimento, na base do qual nos é possível algumas estratégias simples que depois a via fluida pede. Baseada na lei da neutralização, a via fluida pede para nós, tanto quanto possível, erradicarmos o julgamento da nossa vida. Para quê? Não é visão crítica, ok? Visão crítica é uma coisa. É ferir aquilo que somos afins ou não somos afins e temos direito a isso. E também de receber a visão crítica dos outros que possa questionar aquilo que nós acreditamos que é verdade. Tudo bem. O julgamento implica sempre uma acusação e uma assunção de culpa. E é sempre onde nós empancamos no processo do bom e mau. Portanto, esse processo de bom e mau pede uma mudança grande, e agora não vamos falar sobre isso, porque não é palestra sobre esse assunto. Mas aplicar a lei da neutralização significa o quê? Significa transcender os opostos, ponto 1, e significa transcender a roda da fortuna, que é aquela coisa de que a roda volta sempre ao seu ponto de origem. E, portanto, o que foi, voltará. E a história repete-se e mais essas cenas todas. E não é. Isto é espiraloide. Portanto, volta ao ponto de origem, mas noutro ponto da espiral. E, portanto, nós estamos capazes de lidar com aquela experiência de outra maneira. E se assim for, e é por isso que é via fluida, nós não entravamos o processo. Porque o critério que nos move avante é sempre o que é que ressoa intimamente com o que me devolve o sentimento de ser verdade para mim. De ser o que melhor eu sinto cá dentro, o que me expande. Mesmo que eu trema de medo em relação ao assunto, portanto, pode haver mixed feelings, não é? Aquela coisa de como é que eu sei se a minha intuição está certa, se por um lado quer ir, mas por outro lado não. Quem é que está a falar o quê? Lá está, de novo, coisa que se trabalha nos seminários, quando é que é o medo a falar ou quando é que é a intuição a falar. Aprende-se, não é transcendente. E é possível. E o que é que acontece na via fluida? Porque dá atenção ao momento, e como tal, uma das coisas que a via fluida pede é uma atenção muito presente. Para quê? Para aferir do que é que eu estou a sentir no embate com a vida e com a experiência, para afinar de uma forma consciente e depois com o tempo aquilo virá automático, lá está, quando se passa para a outra fatia. Juro-vos que é assim, é mesmo. E eu digo isto com muita convicção, porque às vezes as fases do processo são muito difíceis e desafiantes e depois as pessoas dizem, tu dizes que é fácil, mas não é. Aguenta só mais um bocadinho que já vai, depois quando as pessoas saltam, isto agora é fácil e eu fico toda contente. Bom, mas então,
nós estarmos atentos a cada momento, por isso é que a via fluida valoriza o momento e não ao longo do tempo, permite-nos afinarmos em real time com aquilo que nos corresponde, não do ponto de vista egoico, mas do ponto de vista de ressoar com a nossa essência. E isso é aquilo que mais nos expande. E porquê é aquilo que mais nos expande? Claro, implica ter a coragem de enfrentar os medos, de poder enfrentar as reações que se suscitam no exterior, tudo isso, ok? Coisas que a outra via não. Porquê é que ela é fluida? Porque a partir do momento em que nós temos essa coragem, essa consistência, essa permanência, esse foco e essa assunção de poder, digamos assim, nós passamos a viver dominantemente de uma forma fluida. Minuto a minuto, segundo a segundo. E aí os saltos quânticos acontecem. O que é que são saltos quânticos? É a coisa resolver-se de imediato, libertar-se de imediato, revelar-se de imediato, curar-se de imediato. Todos os curadores sabem que se um paciente está a oferecer resistência, não se vai curar. Ou vai demorar mais tempo. Enquanto estiver disponível, pode ser logo. Portanto, a via fluida, o modo fluido de viver a via do meio, pede sim para aprender, para desmontar essas coisas, autoconsciencializar outras, usar essa lei da neutralização, que nos coloca fora das rodas das rodas da fortuna, do tarô e da vida em geral, não é? Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo, vai acima. Está a acontecer tanta coisa boa, já vai acontecer aqui uma desgraça, só pode. Pronto, aquela coisa que vai acima, vai abaixo. Não, não é só pode. Nós podemos saltar fora dessa roda. Podemos saltar fora da roda dos conflitos. Tudo através da lei da neutralização. Que nos leva à utilização de um princípio fundamental, que é encontrar o ponto harmónico do paradoxo. Aquela coisa do, em vez de isto, mas aquele outro, ser isto e aquele outro. Eu tive um grande desgosto de amor e estou feliz. Eu estou falido e estou em harmonia. Eu estou triste e estou bem. Em vez de mas. Isto só para dar assim alguns exemplos. E como tal, a vida flui. E como a vida é mágica, no sentido que exponencia tudo aquilo que seja tendente à expansão do ser, ela proporciona-nos um embalo adicional. Se nós estamos na via fluida, nós começamos a ser surpreendidos com frequência com aquilo que hoje em dia se fala tanto, que são as sincronicidades, não é? As serendipidades, e às tantas todo o universo conspira a favor, com mais agilidade, facilidade e leveza do processo evolutivo. E na via fluida acresce que, não sendo isenta de dor, porque nós temos resistências até muito acima em termos de processos evolutivos, vamos descobrindo em nós resistências cada vez mais sutis, mas temos, isto dá uma luta, no bom sentido do termo, mas na via fluida a dor flui, não cristaliza. O que é, querida? Já estou ficando sem bateria. Mas vamos acabar. Deixa estar. Na via fluida, a dor flui, não cristaliza. Ou seja, dói, mas permanece menos tempo. Porque nós, na via fluida, sabemos um conjunto de coisas que fazemos connosco, de maneira que temos dor, mas não somos a dor. A dor não é nossa dona. Não é? Eu tenho pensamentos, mas não são os meus pensamentos. Eu tenho emoções, mas não sou as minhas emoções. Eu tenho dor, mas não é a dor que me tem a mim. A via fluida pressupõe o princípio do desapego, que não é desapego é nada ter. Desapego não é isso. Desapego é nada nos ter. Nós não sermos reféns de nada. E isso sim é uma via fluida, tanto quanto a vida flui através de nós a cada instante. E dando graças, é quântico. É na hora também. Bom,
Eu proponho que terminemos aqui e desta vez não vamos abrir para perguntas, até porque eu vou cá estar há muito tempo e, portanto, para a semana, na quinta-feira, há uma outra palestra sobre um outro tema e depois na outra seguinte há um encontro em que aí toda a gente coloca as perguntas que quiser e fazemos aqui umas respostas em real time, com o oráculo das questões que forem surgindo. Portanto, para já, eu proponho isto mesmo. Vamos fechar e agradecer, assim que eu me calar, e depois eu permaneço aqui, Mafalda também, e vocês farão como entenderem com a nossa presença e disponibilidade. Só uma perguntinha, qual é a via mais rápida? A fluida? A via mais rápida é o caminho curto que eu falei há pouco, é também a mais perigosa, no sentido em que nos distancia completamente da existência aqui e agora. E, portanto, a pessoa tanto pode, vai de nirvana-se por alguma razão, aquilo está tudo síncrono, ou escatela-se completamente e pronto, olha, vai, tchau. Mais uma encarnação para o lado. Bom, dentro da via do meio, qual é o mais rápido? É o mais, o modo duro ou o modo fluido? Eu acho que é o modo fluido, porque o modo fluido proporciona saltos quânticos, e acreditem, eu sou rápida, como se calhar dá para perceber, e é uma das razões porque para mim a via fluida me faz sentido, e também porque objetivamente é muito mais ligada ao brilho e ao amor que banha a existência, ao invés da dor, etc, etc. Isso é uma escolha nossa, a nossa via. É uma escolha nossa e um compromisso nosso e um norte nosso, e se não for feito enquanto escolha a 99% não funciona. Só funciona a 100%. Sim? Por isso é que as pessoas que fazem este seminário fica muito interessante e absorvem tudo com a cabeça, vão para casa. Se não entregam 100% não funciona nada. Quer dizer, nada não, funcionam algumas coisas. Se entregam 100% é assim, tchau, bum! E depois até a menina que dá o seminário fica surpreendida. Bom, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. É um prazer. Obrigada. Obrigada.